Existem algumas correntes progressistas que parecem defender que todas as culturas existentes são igualmente boas, desejáveis, exemplares e que não existe isso de uma cultura superior à outra. Existem apenas culturas diferentes. É curioso, já de início, perceber que geralmente as pessoas que afirmam isso vivem no Ocidente e partilham da cultura ocidental, fundamentada nos princípios da liberdade e que possui, dentre suas bases fundamentais, a influência do cristianismo. Contudo, trazendo um recente exemplo concreto, hoje eu pretendo responder a seguinte pergunta: será que todas as culturas estão no mesmo patamar de civilidade e respeito à vida humana, devendo ser tratadas no mesmo nível, sendo apenas diferentes? Ou existem culturas que são, sim, objetivamente superiores? A propósito, você já me segue aqui no canal? Se ainda não me segue e se gosta do trabalho que eu realizo aqui no YouTube, então clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. E me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. E sim, este canal agora é monetizado pelo YouTube, mas você ainda pode me apoiar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês, porque isso me ajuda bastante. O link está na descrição deste vídeo. Em primeiro lugar, quero deixar bastante claro o que significa esse superior que eu mencionei antes. Não se trata aqui de uma análise cultural vinculada à etnia dos membros daquela cultura específica, porque eu definitivamente acredito que todos os seres humanos são dotados do mesmo potencial e que não existam povos geneticamente ou, sei lá, espiritualmente superiores. Vocês verão que eu defendo que a cultura ocidental é a melhor cultura do mundo, mas o Ocidente é formado por todo tipo de pessoa, gente de todas as cores, de todas as crenças, indivíduos que vieram de todas as partes do mundo para desfrutar das benesses dessa cultura. Então, os seres humanos estão no mesmo patamar biológico. Apenas as culturas, que são um somatório de séculos de experiências humanas, é que são superiores ou inferiores umas às outras. Feito este necessário preâmbulo, vamos à análise do caso recente que eu havia mencionado anteriormente. Acontece que há poucos dias, o Ministério Público Federal, o MPF, arquivou um inquérito que tratava de um caso absurdo de homicídio com requintes de crueldade cometido em uma aldeia indígena no estado do Pará. O caso em questão se refere à morte brutal de um jovem índio de 16 anos, que foi morto por outros 2 indivíduos de sua aldeia, sendo que seu corpo logo em seguida foi arrastado para outro local, onde foi esquartejado pelos seus algozes. Alguns de seus órgãos internos foram triturados e o resto do corpo do jovem foi amarrado a uma pedra e atirado no fundo de um rio. Talvez você esteja pensando neste momento, e após esse grotesco relato, que esse tipo de prática se assemelha bastante àqueles típicos rituais astecas de sacrifícios humanos, realizados rotineiramente naquelas escadarias das pirâmides que esse povo construía. Acontece é que o jovem índio de 16 anos foi morto com tiros de espingarda dentro de sua própria casa. Sim, os 2 assassinos invadiram a residência da vítima e dispararam tiros com uma arma de fogo contra ele. Bom, isso parece um ritual indígena para você? Ou isso soa mesmo como um típico assassinato? Certo. Mas se esse crime tão cruel e hediondo foi cometido e todos os detalhes e participantes são conhecidos pelas autoridades públicas, por que motivo o caso foi arquivado pelo MPF? De acordo com um órgão estatal, a dinâmica dos fatos praticados indicaram, para mim isso aí parece um erro de concordância, efetivamente a prática de um ritual próprio dos indígenas e que faz parte da histórica formação de novas aldeias. Para os procuradores federais, é necessário resguardar a manifestação cultural da etnia praticada dentro da coletividade nos limites da aldeia, e que qualquer ato de investigação judicial tendente a apurar os fatos representa indesejável ofensa aos meios culturais de aplicação da justiça. Talvez você esteja pensando algo como: mas de que aplicação da justiça o MPF está falando? Bom, ao que consta, toda essa história na aldeia indígena começou por causa do afogamento de outro jovem índio. As lideranças espirituais da aldeia teriam atribuído o ocorrido a um ritual de magia negra chamado de Pagelança Braba, que teria sido realizado pelo adolescente que acabou sendo morto a tiros de espingarda. Todo o ritual de assassinato e esquartejamento seria, portanto,
parte da aplicação cultural da pena específica para esse tipo de crime, no caso, o de praticar magia negra e coisas desse tipo. Um ouvinte mais atento certamente terá se questionado a respeito de 2 pontos. O primeiro deles é: que diabos de devido processo legal é esse que é aplicado na aldeia? Que provas alguém pode ter que permitam atribuir a quem quer que seja a prática de determinado ritual? E é esse tipo de coisa que o MPF julga como normal? Um processo jurídico que deve ser respeitado e mantido? Bem, isso aponta para o segundo ponto que talvez você tenha notado, especialmente se você já assistiu ao meu vídeo de nome Bruxos, Feiticeiros e Magia Negra na Política Brasileira. Esse povo da nata estatal ama e respeita profundamente rituais pagãos, magia, feitiçaria e uma suposta superioridade espiritual desse tipo de coisa. Mas esse não é o ponto deste vídeo. Eu aqui estou falando sobre a questão cultural, então analisemos este ocorrido com base nesse aspecto. É fato que inúmeras culturas já aplicaram penas parecidas com essa praticada pela citada aldeia indígena brasileira. Até mesmo em séculos passados, havia punição de pessoas envolvidas em atos tidos como bruxaria, com métodos que nem sempre podiam ser chamados de justos, algo que nos faz lembrar daquela clássica cena do julgamento de uma bruxa num dos vários filmes do Monty Python. Como se costuma dizer, nosso passado nos condena. Contudo, o fato é que as culturas evoluem e coisas que poderiam ser normais no passado hoje são intoleráveis. E se você tem princípios éticos e morais alinhados com os meus, você certamente considera homicídio e esquartejamento como algo completamente inaceitável. Ah, mas essa é a cultura dos índios e deve ser respeitada. Certo, certo. Devemos então aceitar o canibalismo novamente? É bastante conhecido o fato de que os indígenas que aqui viviam, quando da chegada dos portugueses, praticavam a antropofagia, não como complemento alimentar, mas sim como uma prática ritual que envolvia determinado tipo de crença espiritual. Foram os europeus, especialmente os jesuítas, que trabalharam a extinção dessa prática entre os indígenas. Hoje, de fato, não há casos de canibalismo registrado entre as aldeias indígenas brasileiras. Então, isso foi uma violência cultural praticada pelos europeus? Devemos voltar às velhas práticas anteriores à colonização? Bem, talvez Oswald de Andrade, autor do Manifesto Antropofágico, pensasse assim. Pois bem, embora o canibalismo não exista mais em território nacional, pelo menos não como prática cultural, é fato que ainda outros hábitos culturais retrógrados e primitivos são mantidos por várias etnias indígenas. Esse é o caso do assassinato de crianças que nascem com problemas físicos, algo que, ao que consta, ocorre em pelo menos 13 etnias indígenas no Brasil. Além das crianças deficientes, também gêmeos e filhos de mães solteiras podem ser mortos por meio de envenenamento ou então enterrados ou mesmo abandonados à própria sorte. Esses casos, quando descobertos, são levados a julgamento? Não, não são, porque nossa maravilhosa Constituição Federal permite aos índios ter seu próprio código de leis e práticas. Não é apenas no Brasil que coisas abomináveis como essa acontecem por conta de fatores culturais. Na África, por exemplo, é muito comum que pessoas albinas sofram toda sorte de violência, porque acredita-se que seu sangue tem poderes sobrenaturais que garantem saúde e boa sorte para quem o ingere. Também podemos citar os revoltantes casos de discriminação contra mulheres feitas em várias partes do mundo, que passam desde a proibição de trabalho e estudo em grande parte do mundo árabe, chegando até o cúmulo da mutilação genital, prática que ainda tem espaço em algumas regiões. É preciso ser muito hipócrita para dizer que as culturas são equivalentes, tendo apenas diferenças pontuais. Não, isso é uma mentira. Algumas culturas são objetivamente superiores a outras, porque alcançaram não só um quantitativo de avanços tecnológicos muito superior, mas porque também alcançaram um nível de desenvolvimento social e de respeito aos direitos humanos nunca antes visto em nossa história. Se a cultura A trata os indivíduos como iguais e garante a todos os mesmos direitos, e se a cultura B trata mulheres como seres inferiores, é óbvio, é autoevidente que a cultura A é incomensuravelmente superior à cultura B, independente do que os progressistas tentem afirmar. E, na comparação entre a nossa cultura, a ocidental, com culturas como aquelas pagãs em que ocorrem práticas envolvendo assassinatos cruéis e sacrifícios humanos,
ou então como as culturas que ainda hoje proíbem que as mulheres exerçam uma série de atividades de forma livre, tratando-as como propriedade, ora de seus pais, ora de seus maridos, bem, não há a menor dúvida de que a nossa sociedade é muito mais evoluída. A prova cabal disso é que o progressismo só existe aqui no Ocidente, ou seja, a nossa cultura respeita tanto a liberdade das pessoas que é permitido aos indivíduos justamente criticar essa cultura. Experimente você falar mal de certas religiões e de certas práticas culturais em algumas partes do mundo para você ver o destino que irá te aguardar. A cultura ocidental cunhou a definição de direitos humanos, que embora tenha sido bastante distorcida nos últimos tempos, ainda é bastante forte no imaginário coletivo. Pense em nós libertários para você saber o quanto o princípio da liberdade e do respeito à vida humana nos é caro, estando acima até mesmo de outras questões que também nos são caras, como a própria saúde e a riqueza no geral. A nossa cultura foi a primeira a combater, de forma sistemática, a escravidão. A nossa cultura estabeleceu a equivalência entre homens e mulheres, quando definiu o casamento cristão, em que ambos se tornam uma só carne, carregando-se mutuamente por toda a vida. Compare isso com a situação em muitos países islâmicos, em que um homem pode ter até 4 esposas, mas uma mulher não se pode casar com 4 maridos, e você verá que sim, existem culturas superiores a outras. Agora veja você, a hipocrisia de vários grupos de esquerda, supostamente feministas, que batem na cultura ocidental, justo ela, aquela que melhor tratou as mulheres em toda a história humana. A propósito, se quiser conferir minha opinião sobre o feminismo, assista a este vídeo que está aparecendo aí na tela. O empoderamento feminino é uma bobagem. Além do aspecto cultural, também é preciso pontuar que é óbvio que todas essas práticas citadas até o momento ferem a ética libertária por representarem uma injustificável violência contra indivíduos. Ah, mas é a cultura desses povos. Então esses povos têm uma cultura ruim e precisam evoluir socialmente, culturalmente. Pense você que nossa cultura ocidental também já teve coisas que na época eram aceitáveis, mas que hoje são totalmente reprováveis e que precisaram ser corrigidas, banidas em muitos casos, adaptadas em outros. O já citado caso da escravidão é provavelmente o exemplo mais clássico de todos. Veja que durante séculos a escravidão foi vista como algo normal, aceitável, como parte da natureza humana, até que as pessoas começaram a refletir sobre o tema da liberdade dos indivíduos, chegando à conclusão, por fim, de que a escravidão era uma terrível violência contra o ser humano. Daí em diante, a cultura ocidental foi remodelada, passando da aceitação da escravidão para o seu total repúdio hoje em dia. A ideia progressista de que as culturas são intocáveis, além de ser tremendamente falaciosa, é retrógrada porque supõe que a cultura humana está escrita na pedra como algo imutável, definido para todo sempre. Ora, que tipo de convivência social nós teríamos hoje aqui no Ocidente se ainda seguíssemos as premissas culturais de 3 ou 4 séculos atrás? Foi justamente a evolução cultural dos ocidentais que elevou a noção dos direitos humanos ao patamar que ela hoje ocupa. Se, seguindo as ideias furadas dos progressistas, nossa cultura ficasse congelada no tempo, ainda veríamos nas praças seres humanos serem vendidos como escravos, apenas por terem uma cor de pele diferente. E por último, é importante frisar, índios são seres humanos como eu e você. Eles possuem os mesmos direitos e também as mesmas obrigações. O índio não pode ser relegado à própria sorte, podendo ser vítima de violência injustificável sem que isso cause a necessária revolta social que é esperada em casos de homicídio. Os índios não são animais em exibição em um zoológico. A ética libertária também vale para eles, inclusive na responsabilização por violência cometida, seja contra indivíduos de fora de suas aldeias, seja contra seus próprios irmãos de etnia.